pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do 8º ano do ensino fundamental. Eu já peço a você, de início, que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Então, vamos à correção da semana 3 do PET do 8º ano do ensino fundamental de Matemática. A questão número 1 ela diz, né? Estudante, agora é com você. Observe os gráficos abaixo e responda. Então, lá no PET, antes de passar para as atividades, você vai observar que existe lá o conteúdo que fala sobre os diferentes tipos de gráfico. E após essa leitura, nós vamos para a resolução das questões. Então, número 1 pede para a gente identificar qual é o tipo de gráfico 1, né? Então, nós temos aí no gráfico 1, o gráfico de linhas, né? Nessa figura 1. O gráfico de linhas ele é muito utilizado para a gente observar a variação de alguma grandeza aí no decorrer do tempo, né? Então, aí tem algum tipo de grandeza aí que é observado ao longo de alguns anos. Então, o gráfico de linha. O segundo vai ser o gráfico de colunas, classificado como gráfico de colunas. O terceiro, nós vamos ter aqui o gráfico 3 e o gráfico 4, eu continuo na página seguinte. O terceiro é o gráfico de barras e o quarto é o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Pergunta quais os elementos que podem ser acrescentados para a correta interpretação da informação e compreensão dos dados para análise. Então, fala do título, legenda, título dos eixos, rótulos com valores e fontes. Se a gente voltar lá, olha, a gente vê que não tem como você descrever o que cada um desses gráficos está falando. A gente consegue identificar o tipo de gráfico, mas não passa disso. Então, a gente não sabe ao que se referem, quais valores ele representa, né? Então, todos esses elementos que são trazidos para a gente lá na questão, eles vão ser de muita importância, né? Então, o título do gráfico, ele é muito importante, ele vai nos ajudar aí a compreender, né, sobre o que esse gráfico está falando. A legenda vai nos ajudar a compreender aqueles dados, né? Então, quando a gente tem lá a linha ou as barras, a gente consegue entender do que se está falando. Os títulos de eixo também vão ser muito importantes, né, para a gente identificar melhor as informações, assim como rótulos e também a fonte, né? Os rótulos são aqueles valores, então cada barra, por exemplo, corresponde a que valor, né? E a fonte, ela é sempre muito importante. Você descrever, né, e você identificar a fonte de pesquisa para qualquer trabalho, desde que você faça isso corretamente, utilizando informações corretas, é extremamente importante, tanto para você dar mesmo credibilidade àquilo que você está falando, quanto para você não plagiar informações de outras pessoas. Então, tudo que a gente faz baseado em algum tipo de pesquisa, a fonte ela é necessária. Então, todos esses elementos aí são importantes para auxiliar na compreensão e análise dos dados que são dispostos aí em gráficos. A questão número 2, ela diz que em jornais e revistas é comum uma reportagem ser publicada e exibir os gráficos sem mostrar todos os elementos essenciais, pois as informações estão no contexto de uma pesquisa. Aí veja o exemplo do gráfico de linhas que foi retirado da notícia publicada em 29/5/2019 sobre o número de estudantes inscritos no Enem no período de 2009 a 2019. Observe o gráfico sem o título da reportagem e a legenda. E se você conseguiria interpretar as informações aí, depois responda às questões. Bom, então nesse caso, o gráfico ele era um pouco tirado de contexto, né? Porque a questão diz que ele está inserido em uma matéria, né? Está inserido em um artigo que foi publicado. Então, naturalmente, junto, né, com as informações dentro do contexto, a gente conseguiria extrair muito mais informações. Aqui a gente ainda consegue interpretar esses gráficos, né, essas informações deste gráfico,
porque a gente tem uma ideia aí de qual contexto ele está inserido. Então, pelo comando da questão, nós sabemos que é um gráfico que foi retirado de uma pesquisa, então já na fonte a gente vê que é no Brasil Escola. A gente consegue ver que fala aí sobre o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós temos informações relevantes aí sobre esse gráfico e a gente consegue observar na evolução que vai havendo durante os anos, aí em relação à oscilação, né? Existe até uma certa oscilação aí com relação ao número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio nesse intervalo de tempo aí de 2009 a 2019. Aí nós vamos para as questões. Eu vou colocar todas aqui. Então, ela diz assim, no gráfico, você percebe a diferença entre os valores de 2011, 12, 18 e 19? Quais são exatamente esses valores e por qual motivo eles chamam a atenção? Bom, no gráfico, eles chamam a atenção por parecerem realmente ser valores bastante próximos, né? Quando a gente olha somente o gráfico, somente o desenho, vamos voltar aqui um pouquinho para vocês observarem, a gente percebe que esses valores parecem ser iguais, né? Olha. Então, há uma estabilidade desses valores. E aqui, né? Então, nós estamos falando de 2011, 2012, 2008 e 2019. Eles estão na mesma linha aqui. Então, devido à escala que é utilizada e à proximidade desses valores, a gente passa realmente a impressão, olhando somente o gráfico, de que esses valores são iguais. Mas analisando os valores que são apresentados na tabela, e essa tabela complementa as informações do gráfico, a gente vê que existem diferenças entre eles. E aí estão descritos os valores, né, os números de inscritos nos anos de 2011, 2012, 2018 e 2019. Tá aí para vocês. Depois disso, imagine que você vai apresentar um trabalho na escola com as informações referentes a essa pesquisa. Você considera importante explicar os dados da pesquisa utilizando o gráfico, citando a fonte e a data de acesso? Justifique sua resposta e pense que a professora pediu para colar um cartaz do trabalho na sala de aula. Então, é uma resposta pessoal, eu coloquei aqui algumas sugestões de coisas que vocês podem responder, né? Mas é uma questão pessoal. Então, você pode dizer, né, que a utilização da fonte de pesquisa ela pode ajudar a dar credibilidade às informações que estão contidas no seu gráfico, no seu trabalho. Lógico que quando elas são usadas corretamente. Demonstrar como a pesquisa foi feita, detalhar as informações contidas no gráfico podem ajudar na compreensão das informações que você deseja transmitir. E ainda, eu então coloquei aqui, mas vocês podem acrescentar, né? Falou que a professora pediu para colar um cartaz. Então, quando a gente faz um trabalho que é baseado numa pesquisa, que usa dados que outras pessoas coletaram, que usam informações que pertencem a outras pessoas, é preciso citar a fonte, né? Porque caso contrário, a gente estaria falando de plágio. Então, se eu passo uma informação que ela é fruto de um estudo que não foi realizado por mim, mas eu não dou crédito àquela pessoa que realizou aquele estudo, por exemplo, ou a pessoa que vinculou determinada informação, eu estou cometendo um plágio, né? Eu estou me apropriando de uma informação que não foi produzida por mim, né? Ou de um estudo, né? A propriedade intelectual de outra pessoa. Então, esse é mais um dos motivos porque citar a fonte seria muito importante, tá? Questão número 3, resolva o problema a seguir, depois organize os dados na tabela e responda. No final do ano letivo de 2018, um professor de matemática fez o seguinte levantamento de 5 turmas do 8º ano com 30 alunos em cada. 20% dos alunos ficaram em recuperação e o restante foram aprovados. Quer saber qual é o total de alunos das 5 turmas do 8º ano? Bom, para encontrar isso aí, basta a gente multiplicar 5, que é o número de turmas, por 30, que é o número de alunos em cada turma. Então, nós estamos falando aí de 150 alunos. A letra B pergunta quantos alunos foram aprovados sem recuperação. Nós vimos que 20% dos alunos ficaram em recuperação. Significa que 80%, né, já que o total é representado por 100%,
Então, se de 100% do total de alunos, 20% foi reprovado ou ficou em recuperação, 80% foram aprovados aí sem a necessidade de recuperação. Então, 80% vocês podem fazer 150 vezes 80 dividido por 100 ou simplesmente 150 vezes 0,80, que representa a mesma coisa. Então, nós temos 120 alunos que foram aprovados sem recuperação. A letra C, quantos alunos ficaram em recuperação? Aí você pode fazer 150 menos os 120, né? Já que nós já sabemos que é o total de 150. E sabemos que 120 foram aprovados, então 30 alunos estão em recuperação. Outra forma de resolver seria calcular os 20% de 150, né? Ou simplesmente multiplicar os 150 por 0,20. Então, a sequência pede para organizar os dados na tabela e completar os gráficos com título e rótulos. Então, vamos seguir em frente e ver a tabela aí. E aí tem, né, ó, coloca os rótulos em porcentagem no gráfico de pizza e coloque o número de alunos de acordo com a legenda aí no gráfico de colunas. Então, nós temos a tabela que representa o resultado de matemática do 8º ano. Nós vimos que aprovados foram 120 alunos, que corresponde a 80%, e na recuperação nós temos 30 alunos, o que já está na tabela corresponde a 20%. Preenchendo o nosso gráfico, nós temos que no gráfico de setores, nós vamos colocar os valores em porcentagem. O gráfico de setores é ideal para o tipo de informação dada em percentual. E o número de alunos nós vamos colocar aí no gráfico de colunas, né? 120 aprovados e 30 alunos em recuperação. Com relação aos títulos, nós podemos manter o título que está aí, né? Resultados de matemática em 2018. Eu só coloquei a porcentagem entre parênteses aí para destacar que os valores aqui são dados em percentual, né? Se a gente quiser colocar, é uma informação interessante. E podemos nomear o outro gráfico como resultado de matemática do 8º ano em 2018. Então, o mesmo título da tabela se aplica ao gráfico. Naturalmente, você pode escrever com outras palavras aí, mas dizendo a mesma coisa, né? Um título que descreva os resultados no conteúdo de matemática nesse ano específico nas turmas do 8º ano. Então, tá aí a questão para vocês. A letra E pergunta se você poderia fazer esses dois gráficos sem legenda. Bom, também é uma questão pessoal, você pode colocar aí a sua resposta. Mas sem a legenda, a compreensão dos gráficos ficaria comprometida. Seria difícil você compreender do que a gente estaria falando. É claro que com o auxílio da tabela, a gente poderia compreender melhor o que está no gráfico, né? Mas e se a gente não tivesse uma tabela complementar? Então, no meu ver, a falta da legenda poderia comprometer a compreensão do gráfico. Mas, como eu disse, é uma questão também que você pode colocar aí de acordo com a sua visão, de acordo com o seu entendimento, ok? Mas tá aí uma sugestão aí de como vocês podem responder e justificar. Se tiver uma justificativa diferente, deixa aí nos comentários que a gente pode discutir sobre ela. A F diz que se você desenhasse o gráfico de pizza em um cartaz, precisaria construir o ângulo de quantos graus para corresponder à fatia correta aos alunos que ficaram em recuperação? Bom, e esse ângulo ele é agudo ou obtuso? Então, olha, o cálculo aí dos graus, né? Ele é, sem dúvida, algo muito importante para você fazer uma divisão correta quando você vai construir o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, né? Porque a porcentagem, ela está ligada, sim, a um ângulo, né? Então, quando eu tenho 100%, a gente viu que o gráfico de pizza é um círculo, 100% corresponde a 360 graus. Então, montando uma regrinha de 3, a gente consegue identificar quantos graus correspondem 20%, que no caso da questão que nós estamos analisando é a porcentagem de alunos que ficaram em recuperação. Então, fazendo os cálculos da regrinha de 3, a gente vê aí, olha, que seria a construção, né? A gente teria que fazer o 20% correspondendo a um ângulo de 72 graus. E completando aí, ó,
a correção, então é necessária a realização do cálculo para a construção de um gráfico preciso, né? Um gráfico correto. O ângulo em questão é de 72 graus e é classificado como agudo, já que ele é menor que o ângulo de 90 graus. Letra G. Atualmente existem vários softwares que auxiliam em cálculos diversos e na construção de gráficos. O professor de matemática utilizou uma planilha eletrônica gratuita e apresentou o gráfico ao lado. Qual é o tipo de gráfico? Então, aí, nós vamos completar que nós temos um gráfico de barras. Observe o gráfico e veja se falta alguma informação. No seu entendimento, falta alguma informação? Eu acredito que aqui está bem completinho. Então, nós temos um título, nós temos referente a quais turmas, né? Temos aí a porcentagem e o número de alunos em recuperação, a porcentagem e o número de alunos aprovados. Então, eu acho que o gráfico está bem compreensível. A fonte, talvez ele poderia colocar que foi ele mesmo que fez, né? Mas, baseado aí nas correções, mas parece um gráfico aí bastante completo. Dando prosseguimento, no dia da apresentação do professor, ele já tinha o resultado da recuperação e informou, destacando que apenas 10% dos alunos ficaram em recuperação. Ficaram em recuperação não conseguiram a nota mínima de 60% e foram reprovados. Quantos alunos das turmas dos 801 a 805 foram reprovados em matemática em 2018? Então, nós vamos ter aí, olha, um total de 3 alunos, que corresponde a 2% do total de alunos das 5 turmas. Os cálculos estão aqui, né? Então, nós tivemos 30 alunos que ficaram em recuperação, desse total 10% foi reprovado. Então, 30 vezes 10% dá 3 alunos. E aqui, mais uma vez, recorrendo a uma regra de 3, nós conseguimos encontrar esse valor em porcentagem. Então, 150 alunos corresponde a 100%, né, o total de alunos observados, enquanto 3, o número de reprovados, corresponde a X%. Então, aplicando aí a regrinha de 3, né, 150x é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 150, chegamos aí a 2%. Logo, os 3 alunos reprovados correspondem a 2% do valor total. Então, vocês percebam, eles correspondem a 10% do número de alunos que ficou em recuperação e 2% do total de alunos. Então, tá aí a resolução da semana 3, eu encerro aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo com os colegas. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um forte abraço e até a próxima semana de correção.